Língua Portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 8. Aula 2. Olá! E vocês se lembram da nossa conversa da aula anterior? Eu estava falando sobre o que mesmo eu estava falando? A velocidade. Como o mundo mudou rapidamente depois que inventaram o automóvel. Um objeto que se move sozinho, que não precisa da força humana, como acontecia antes com os meios de transporte. Vocês já pensaram nos desafios para inventar o automóvel? Como movimentar? E se anda muito depressa, como fazer parar? E se quer continuar andando, mas quer diminuir a velocidade ou aumentar? Uma invenção vai criando novos desafios e assim vão surgindo novas invenções. A própria palavra auto, que nós usamos para falar de automóvel, é uma palavra cheia de desafios. Um automóvel que voa, ele voa alto. E se ele voa alto, como se escreve esse alto? Nosso desafio não é construir automóveis, nem os fazer voar. Nosso desafio é entender como se escrevem essas palavras. Você já ouviu essa expressão? Alto lá! Alto lá! Peraí! Aguenta a mão! Você já ouviu essas expressões? São muito usadas. Elas significam que é para parar. Basta! Chega! Nós sabemos que elas são um tipo de frase. Frases sem verbo. Frases com interjeição ou interjetiva. Isso nós já estudamos na outra parte da aula, na sintaxe. Vocês se lembram dos 3 tipos de frase? Frases nominais, bom dia. Frases interjetivas, alto lá. Essas duas não têm verbo e a maioria é frase verbal. Mas hoje o nosso tema é outro: a formação das palavras. Na entrevista do Ziraldo tinha a palavra auto. Autobiografia. Auto é um prefixo, significa próprio. Nós identificamos o sentido de várias palavras que começam com esse prefixo. Autoadesivo, autoajuda, automóvel. Hoje nós vamos comparar duas palavras parecidas. Auto e alto. Em alguns lugares do Brasil, especialmente no sul do Brasil, elas se pronunciam de forma muito diferente. Alto e alto. Mas na maioria dos estados a pronúncia é igual. Alto e alto. Na hora de escrever, precisamos saber qual dos altos vamos escrever. Por isso precisamos conhecer o sentido e o emprego dessas palavras. Quando usar uma ou outra. Eu vi um mecânico, um sujeito alto, consertando o automóvel. Aquela mulher alta vendeu sua autobiografia. Fiquei acordada até altas horas lendo um livro de autoajuda. De cima dos altos edifícios, os automóveis parecem formigas. Em cada frase, nós vemos as duas formas, com U e com L. O que chama a atenção nesse quadro? Muito bem, Alfa. A palavra com alto ou alta está sempre separada. A palavra alto está sempre junto. Ele dirigia um auto vermelho. O juiz examinou os autos do processo.
Ele mora em Altamira, que fica numa altitude de 74 metros acima do nível do mar. E agora, Alfa? Lá se foi a sua teoria, não é mesmo? A palavra alto pode ser escrita sozinha e ela tem outros sentidos. Os autos do processo são os documentos que formam o processo. E também temos palavras como Altamira e altitude, que se escrevem com L. Portanto, precisamos de uma explicação melhor, mais robusta, que nos ajude. Primeiramente, vamos examinar o uso do prefixo alto com U. Nesses 4 casos, a palavra alto está usada como prefixo. Portanto, se escreve com U. O prefixo nunca se separa da palavra, ele vem junto. Vamos examinar agora as palavras escritas com a letra L. Temos uma palavra em cada linha. Sujeito alto, mulher alta, altas horas, altos edifícios. O que observamos, Beto? Essas palavras sempre se escrevem com a letra L. E o que mais você observou? Elas podem vir antes ou depois do substantivo. Sujeito alto, altos edifícios. E o que mais? Dá uma dica, professor. O sentido. O sentido é igual. Sempre alto, comprido. Altas horas. Mas é por aí. Altas horas significa o quê? Muito tarde. Alto no sentido de muito. Temos um conjunto de informações importantes. Alto, prefixo, significa próprio, relativo à pessoa. Escreve-se com U. Vem junto com a palavra. Exceção, alto no sentido de automóvel, abreviatura, ou de documento. Nesse caso é um substantivo. O alto, os altos. Alta, alta, altos e alta. É adjetivo. Combina com o substantivo. Isso é tudo que nós aprendemos nesta conversa. E já nos ajuda muito. Vamos agora examinar o que podemos responder no exercício. O que indicam essas setas, Alfa? As setas indicam o que já falamos. O adjetivo concorda com o substantivo. Ele pode vir antes ou depois. E essas chaves, Beto? Significam, responder sempre com frase completa. As chaves significam que é uma só palavra. O prefixo fica junto com a palavra. O que acontece? Ele concorda. Fica igual. A forma correta de responder é assim. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Gênero significa masculino ou feminino. Número significa singular ou plural. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. O que acontece com a palavra alto quando está ligada a uma palavra no plural? O Alfa já respondeu. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também fica no plural. A palavra alto é adjetivo. Altos edifícios. Ele concorda em gênero e número com a palavra edifício. C. Quais são as variações da palavra alto? Alfa, quais são essas variações? Alto, alta, altos, altos. Vamos resumir tudo o que aprendemos? Alto é prefixo, vem junto com a palavra. Pode ser substantivo e pode ter sentidos diferentes como substantivo, automóveis ou documentos do processo. Alta é adjetivo, concorda em gênero e número com o substantivo. Pode vir antes ou depois do substantivo e pode ter sentido diferente.
E finalmente, no dever de casa, vocês escreveram um bilhete para um amigo, explicando como escrever alto ou alto. Como ficaram esses bilhetes? Podemos ver? Vamos ler o bilhete do Alfa para o Fred? Fred, você pode até achar que eu estou ficando maluco, mas não é verdade. Maluca é essa nossa língua portuguesa. Você já estudou essas palavras alto e alto? Tem muita diferença e eu nunca tinha pensado nisso. Alto com U é mais complicado. Pode ser duas coisas, prefixo ou substantivo. Alto com L é mais fácil. É sempre adjetivo, concorda com o substantivo. Pode vir antes ou depois. Você acha que eu já sou uma autoridade nesse assunto? Alfa. O que você achou do bilhete do Alfa? Impecável, não é mesmo? Muito bem escrito. Uma verdadeira aula. E você, Beto? O que você escreveu? Vamos ler. Carla, nem te conto. A gente leu um texto do Ziraldo. Texto não, entrevista com o Ziraldo. Aí falaram em autógrafo. E isso rendeu. Ficamos falando só de alto. Alto isso, alto aquilo, alto com U, alto com L, alto junto da palavra. O professor falou até de automóvel que voa. Você já ouviu falar em autodidata? Nem precisa ir à escola. Um dia eu te explico tudo. Estou aprendendo milhões. Você acha que eu preciso de autoajuda? Beto. Gostaram do bilhete do Beto? É interessante e engraçado, não é mesmo? Mas ele demonstrou que aprendeu muito, não foi? E você? Como foi o seu bilhete? Está gostando da companhia desses dois colegas da turma? Você também está aprendendo milhões? Está virando um autodidata? Aqui temos um exercício interessante. Primeiro, tem uma pergunta. Está perguntando se você já foi a uma sessão de autógrafos. Eu nunca fui. E também está perguntando se você conhece a seção de livros raros da biblioteca. Eu nunca soube desses livros raros. Observação. Observar. Observem. Vocês leram e entenderam corretamente as frases. Mas tem um detalhe. Quem acha primeiro? Você já descobriu? Ups! Essa passou em branco. Você reparou, Beto? Não vi nada. Eu estava encucado com essa coisa de livros raros. Então, vamos falar primeiro sobre essas questões. Depois nós vamos verificar o que está acontecendo com essas duas palavras. Sessão de autógrafos. Sobre isso nós já falamos. Alguém tem alguma dúvida? Nós já sabemos muitas coisas sobre isso. Por que as pessoas vão? Como as pessoas ficam esperando? O que acontece na fila? O que as pessoas querem do autor? Uma dedicatória? Um autógrafo? E aprendemos que o Ziraldo também se diverte. Ele deve gostar de ver as pessoas doidas para fazer um selfie com ele. Já pensou nós numa dessa, Alfa? Do jeito que vocês estão escrevendo esses bilhetes, logo, logo são vocês que vão dar uma sessão de autógrafos. Tarde de autógrafos. Bilhetes selecionados do Alfa e do Beto. Boa, professor. Mas podia ser melhor ainda. Bilhetes raros do Alfa e do Beto. Quem sabe um dia vai guardando seus bilhetes. Mas por falar em raro, nós precisamos explicar esse detalhe. Uma boa biblioteca é organizada em diferentes partes ou seções. A organização varia. Tipo de livro,
tipo de assunto, ordem alfabética de autor, mas pode ter salas especiais também. Algumas bibliotecas possuem livros raros. Eles têm muito valor. Têm um valor histórico. São raros, sobraram poucos. E têm valor de dinheiro. Existem pessoas que colecionam livros raros. E esses livros precisam de muitos cuidados. Podem ser destruídos facilmente. As letras que vão se apagando, o papel que vai se desgastando, micróbios, bactérias e fungos que podem estragar os livros, pessoas que manuseiam sem cuidados. É um trabalhão essa seção de livros raros, mas é uma parte importante de cultura de todos os povos. Preservar documentos dos nossos antepassados. Mas o nosso assunto não são os livros raros. Nosso assunto é bem menos complicado. Nosso assunto é seção ou seção. Vamos de C cedilha ou de 2 S's? Quando usar um e outro? Nós já temos uma boa ideia do que seja a diferença entre essas palavras, não é mesmo? Vamos procurar no dicionário? O alfa procura a seção com 2 S's, o beta procura a seção com C cedilha. Vejo que eu encontrei no dicionário online. Esse dicionário é muito bom. Ele apresenta as definições de maneira muito clara. Vamos examinar algumas delas. Vamos ver essa primeira, que é muito importante. Ação ou efeito de secionar, de dividir em partes. Esta é a origem principal da palavra. O sentido principal. Secionar, dividir as partes de um todo. Todos os outros exemplos se referem a isso. Eles indicam uma parte, um pedaço. Pode ser uma parte de um livro, de um prédio, de um curso. É uma palavra científica também. É uma forma de classificar animais e plantas. Gênero, subgênero, seção. Na arquitetura também usamos essa palavra. No desenho de uma planta, o arquiteto faz os cortes. Este é um corte horizontal. Este é um corte vertical. São perspectivas diferentes para mostrar o prédio. Este, portanto, é o sentido da palavra seção, com C cedilha. Um corte, um pedaço, um segmento. A seção de livros raros é uma parte, uma sala da biblioteca especializada em guardar e cuidar desses livros. Agora vamos ver o que o Beto identificou para a palavra seção. Seção com 2 S's, no sentido de seção de autógrafos. Significado de seção. Substantivo feminino. Tempo de duração de uma reunião em assembleia ou congresso. Essa própria reunião. Sessão extraordinária. Sessão política. Período de tempo em que uma atividade é realizada. Precisava de 2 sessões para terminar a pintura. Tempo de duração de um espetáculo, programa, cinema e etc. Encontro entre o paciente e seu analista. Sessão de terapia. Religião. Reunião que ocorre num centro espírita. Sessão espírita. Aqui temos menos significados. A maioria tem a ver com um evento, uma reunião, uma consulta. Mas a palavra também se refere ao tempo, à duração. Uma sessão de autógrafos. Um evento em que haverá autógrafos. O autor vai dar autógrafos, vai autografar. E esses eventos têm uma duração. Se o autor for famoso, precisa chegar antes para não ficar na fila muito tempo. Mas tem gente que gosta mesmo é de ficar na fila, observando os outros, procurando para ver se tem alguém conhecido. E o que podemos concluir sobre essas palavras?
São palavras iguais quando a gente fala, mas são diferentes para escrever. Precisamos conhecer o sentido da palavra para escrever corretamente. Um desafio. Vamos escrever uma frase com essas duas palavras na mesma frase. E tem que ter a palavra autor também. Vamos lá? Seção de autógrafos. 2 S's. Seção de livros infantis. O local onde serão dados os autógrafos. C cedilha. O autor deu uma seção de autógrafos na seção de livros infantis. A seção de autógrafos do autor, de Alfa e Beto no País da Ortografia, será realizada na seção de livros escolares. Esse livro deve ser genial. Eu quero ser o primeiro da fila. E já sei onde será a seção de autógrafos. Na seção, com C cedilha, de livros escolares. E você virá para essa seção de autógrafos? Ou você também vai lançar um livro e dar uma seção de autógrafos? Mas antes de abandonar esse assunto de seção, temos mais um desafio. Seção com C. O prefeito municipal faz uma seção do espaço do ginásio esportivo municipal para realizar a Olimpíada de Ortografia. Seção com C, do verbo ceder. Significa ceder, emprestar ou mesmo doar. Ela cedeu a cadeira para uma pessoa idosa se sentar. A Câmara de Vereadores fez uma cessão dos terrenos da prefeitura para a construção de uma biblioteca pública. Eu me divirto muito com isso. Diverte com o quê, professor? Ah, entendi. Vamos estudar os pronomes. Existem muitos verbos que são acompanhados de um pronome. Eu me divirto. Ela se chama. Eu me pergunto. Eu me. Ele se. Esses são pronomes. São chamados de pronomes reflexivos. Nesta aula nós vamos apenas conhecer esses pronomes e ver alguns exemplos. Em que lugar do Gramática na Palma da Mão vamos encontrar esses pronomes? Na página 6, pronomes reflexivos. Isso mesmo. Aqui eles estão. Pronomes reflexivos. Me, te, se, nos, vos, se. Pronome se também tem outras variações. Se, consigo. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ler e comparar essas frases. Eu chamo João. Eu me chamo João. Qual a diferença? Quando eu digo eu me chamo João, a frase é clara. É o meu nome. Mas quando eu digo eu chamo João, pode dar confusão. Eu estou falando do meu nome ou estou chamando uma outra pessoa chamada João? É a mesma coisa. Ela se chama Juliana, não tem dúvida. É o nome dela. Vamos fazer esse exercício 18 para sentir melhor como isso funciona? Esse exercício é muito fácil. Basta colocar o pronome onde estão os asteriscos. O único desafio é saber qual é o pronome. Se é o pronome da primeira pessoa, me, ou da terceira pessoa. Eu já vou deixar respondido. Nós vamos ler e comentar para entender a importância do pronome. Na verdade, ele se chamava, ele até me lembra, você se lembra, nós nos divertimos,
Eu me lembro. A professora me emprestou. O menino maluquinho se diverte. Esses personagens nos divertem muito. As respostas já estão aí. Todos entenderam o texto, não é mesmo? Ele compara o menino maluquinho com o Pinóquio. O texto não tem dificuldade, mas ele mostra como é importante colocar os pronomes certos no lugar certo. Ele se chamava. O pronome é importante para evitar a dúvida. Nós usamos a palavra ambiguidade. Ele se chamava menino maluquinho. Poderíamos dizer, ele até lembra. Mas se dissermos, ele até me lembra, fica claro o que queremos dizer. Quando você diz, ele até lembra, pode dar confusão. Ele lembra do menino maluquinho? Ele se parece com ele? Qual deles? Mas se eu digo, ele até me lembra, fica claro. Estão percebendo a importância desses pronomes? Você lembra de quem é? Você se lembra de quem é? Você se lembra é o correto. Não deixa dúvida. Esta agora é mais importante ainda. Nós nos divertimos muito. A gente se divertiu. Nós não divertimos os outros. Nós nos divertimos. Vamos agora mudar de canal. Vamos prestar atenção no verbo das frases. Ouçam com atenção. Eu estou pensando nisso há 4 anos. Eu pensei nisso há 4 anos. Essas frases são iguais? Elas dizem a mesma coisa? As frases são diferentes. Estou pensando é diferente de pensei. Pensei já acabou. Estou pensando significa que ainda está pensando. Aí estão as duas frases. Estou pensando, pensei. Mas há outra diferença. Qual é essa diferença, Beto? Estou pensando há 4 anos significa que começou a pensar há 4 anos e ainda está pensando. Exatamente. E a frase pensei há 4 anos significa que pensou e tem 4 anos que nem pensa mais. Esta é a ideia. Existem formas verbais para expressar diferentes ideias. Estou pensando é uma forma da ideia de uma ação que continua. Eu estou pensando. Estou pensando em nosso próximo exercício. Exercício 20. Estou fazendo ele há 4 anos. Essa frase foi uma resposta do Ziraldo a uma pergunta. Ele se refere ao livro que ele estava acabando de escrever. O que ele significa? Estou fazendo há 4 anos. Quais dessas frases expressa o que o Ziraldo disse? Estou fazendo ele há 4 anos. Parou de fazer há 4 anos. Começou a fazer há 4 anos e já terminou. Começou a fazer há 4 anos e ainda não terminou. A frase C, ele começou e ainda não terminou. Gerúndio é uma forma verbal que indica uma ação que está acontecendo. Ela dá a ideia de duração. Vou mostrar a vocês como essa forma é usada. Vamos ver isso na entrevista do Ziraldo. Está correndo, venho fazendo, estou fazendo, ficar pensando, vou anotando, continuo trabalhando. Veja quantas vezes usamos essas formas verbais. No parágrafo 2, observem. A editora está correndo. O trabalho que venho fazendo. No parágrafo 3, estou fazendo. No parágrafo 4, temos várias vezes.
ficar pensando, vai aparecendo, vou anotando, continuo trabalhando. Vocês viram como é usar dois verbos em tempos diferentes? Isso dá a ideia de uma ação que continua no presente. Observem com atenção. O que circular? A editora está correndo. Venho fazendo. Tenho que ficar pensando. Igual, fico pensando. Estou anotando. Estou fazendo. Continuo trabalhando. Na maioria dos casos, temos um verbo no presente e o outro no gerúndio. Está, venho, estou, vou, continuo e a outra expressão. Tenho que ficar pensando é o mesmo que fico pensando. O que estamos observando nesse quadro? Estamos aprendendo sobre o gerúndio. Ele indica uma ação que continua no tempo. E o tempo é indicado pelo outro verbo. No caso desta entrevista, o tempo é o presente. Estou pensando, estou fazendo, continua trabalhando e assim por diante. Aqui está uma oportunidade para aplicarmos o que acabamos de aprender. São exemplos diferentes. Vamos observar com atenção. Nas férias, vou ficar viajando, passeando e me divertindo. Fiquei pensando, fui escrevendo, o livro foi surgindo. Fico pensando, vou escrevendo, o livro vai surgindo. Vou ficar viajando, fiquei pensando, fico pensando, vou ficar viajando. Vou ficar é o mesmo que ficarei. Qual é o tempo? Exato, futuro. Fiquei pensando. Fiquei. Qual é o tempo? Passado. Fico pensando. Fico. Qual é o tempo? Presente. Presente, passado, futuro. Mais um gerúndio. O que aprendemos com esse quadro, Alfa? Aprendemos que o gerúndio indica uma ação que continua. Mas elas continuam até hoje ou já acabaram? Depende. Tem uma que continua no presente. Tem uma que acabou no passado. E uma nem começou. A frase das viagens. São planos. Não tem nada certo. Vocês estão de parabéns. Pegaram bem a ideia do gerúndio. Resumo da aula. Esta lição 8 foi uma curtição boa, não foi mesmo? A entrevista do Ziraldo deu o que falar. Muitos exemplos para a gente aprender sobre nossa língua. Na parte de ortografia, aprendemos sobre os prefixos e sufixos. Aprendemos sobre adjetivos e substantivos e como eles concordam em gênero e número. Estudamos a palavra alto, os altos montes e as altas horas. Também observamos a ortografia de palavras com L e com U, como alto e alto. Tudo isso por causa do autógrafo e da autobiografia. Duas palavras que nos levaram a aprender tanta coisa. Ainda tivemos uma sessão de vocabulário. Sessão com 2 S's. Aprendemos a diferença entre sessão de cinema, sessão de livros e sessão de um terreno. Todas essas palavras são faladas iguais, mas se escrevem de forma diferente. Tudo isso e muito mais. Na parte de sintaxe, nós aprendemos sobre o uso dos pronomes demonstrativos e dos pronomes reflexivos. Isso, isto, aquilo, me, te, se. E estamos começando a aprender sobre o gerúndio, uma ação que continua. Estamos começando. Até a próxima!